2 Coríntios 4,18. Diz a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus nos lábios de Paulo. Ele disse assim, vamos ler do 17 também. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu vou repetir a leitura. Porque a nossa leve e momentânea... Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Ou seja, qualquer que seja a tribulação que nós estejamos passando no corpo, na alma e no espírito, é fundamental que nós compreendamos que há uma recompensa eterna, há uma reparação através de recompensa eterna na vida de cada um de nós por suportarmos aquilo que Deus chama de leve e momentânea tribulação, que para muitos não é leve, para muitos não é momentânea, não é? As pessoas muitas vezes superestimam as lutas, superdimensionam as lutas, se entristecem, mas a tristeza é fruto de um equívoco psicológico de superdimensionamento, porque o próprio Deus diz que Ele não permite na nossa vida uma tribulação que as nossas costas não aguentem, que nós não venhamos aguentar. E Ele promete que junto com a tribulação, Ele dá o escape. Por isso Ele próprio chama de leve e momentânea tribulação. Não é? Então toda e qualquer tribulação na tua vida, entenda, ela está dentro do controle de Deus. Ela está dentro da medida de Deus. Se Deus permite que você passe uma tribulação, é porque Ele te deu lombo forte o suficiente para aguentar. E do ponto de vista de Deus, é uma tribulação leve e momentânea. E Ele te recompensará por suportar essa leve e momentânea tribulação. Como é que Ele vai te recompensar? Na eternidade, porque a Bíblia diz que haverá um eterno peso de glória muito excelente por toda a eternidade, por você haver sofrido aqui na terra, suportado a tribulação que Deus permitiu na tua vida. Amém? Mas para você suportar essa tribulação, Deus te dá um conselho no versículo seguinte. Ele diz que você não pode atentar, não pode tornar-se escravo, escrava daquilo que os teus olhos veem. Você não pode se amedrontar, se abater com aquilo que os seus olhos veem. Deus diz, não atentando nas coisas que se veem. Ele diz, você tem que se atentar, ok? Nas coisas que você não vê. Ou seja, nosso foco tem que estar na vida espiritual, relativa às coisas que não se vê. E não somente na vida material. O grande problema dos crentes, né, eu não chamo eles de cristãos, chamo de crentes, porque crente até o diabo é. Então, isso aí está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que crer de qualquer maneira, os demônios também creem.
E são mais crentes que muito crente, porque tem crente que não se estremece, não treme na presença de Deus. E o demônio, a Bíblia diz que ele treme na presença de Deus. Então, na verdade, eu não gosto desse rótulo de tratamento, né? Se alguém vier para mim e falar, você é crente? Eu digo, não, cristão. Por que cristão? Porque cristão vem de Cristo. Cristo é uma palavra grega que quer dizer ungido de Deus. E o cristão é ungido de Cristo, é ungido de Deus. Ele continua a obra de Deus. Então, quando você diz, eu sou um cristão, você está dizendo, eu sou ungido do Senhor. Ok? Para você ser ungido, você não precisa receber o óleo, o azeite na testa. Para você ser ungido, não precisa ser batizado com o Espírito Santo. Para você ser ungido, basta que você permita que Deus viva em você. Verdadeiro cristianismo é isso, é Deus vivendo no homem. Ser cristão é receber o Espírito de Deus vivendo no teu espírito. Isso é ser cristão. Ser cristão é ser ungido de Deus. Então você está ungido. Você pode pregar a palavra de Deus. O primeiro ministério que você recebe ao se converter é o ministério da reconciliação. Você se converteu, batizou nas águas, tudo direitinho, conforme Deus exige na Bíblia, abra a tua boca e pregue a palavra de Deus. Prega a tempo e fora de tempo. Prega quando você achar que é oportuno e prega quando achar que não é oportuno. Prega quando achar que é conveniente e quando achar que é inconveniente, prega de novo. É pregar em todo tempo, sem cessar. A ordem de Deus é perturbar os moradores da terra. Ah, não é sábio perturbar. Bom, então reclama com Deus, porque ele falou que o teu chamado e o meu são para perturbar os moradores da terra. A gente não pode tentar ser mais santo que Deus, ter mais estratégias do que Deus, ok? Então a palavra de Deus, ela nos aconselha a nós sermos pacientes na tribulação. Pacientes. E Deus aconselha que, para que nós tenhamos paciência, para que nós venhamos agir com fé, com esperança, é fundamental que nós entendamos de não pôr os nossos olhos fixos nas coisas materiais. Porque as coisas materiais são passageiras. O que você vê, tudo que você vê com os olhos é passageiro. Tudo que você conseguir alcançar pelo cheiro, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato, pela visão, pela audição, tudo que estiver ligado e for alcançado pelos teus sentidos físicos é temporário. Não é eterno. São coisas que têm muito pouco valor para Deus. Tudo que é material tem muito pouco valor. Até o céu tem pouco valor. Deus diz que os céus se enrolarão como numa folha de pergaminho. Ou seja, os próprios céus se decomporão. Por que os céus vão se decompor? Porque um dia o pecado entrou no céu. O pecado começou lá, não começou na terra. Então os céus têm data marcada para ser extinto. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que Deus fará para nós novos céus e nova terra. A terra, tudo que você vê na terra, a terra toda ela está destinada à extinção. Não coloca os teus olhos fixos naquilo que é temporal, que é temporário, que vai passar. A Bíblia é muito clara em 1 João, dizendo que a única coisa que não vai passar são aqueles que pregam o Evangelho. É a palavra pregada, essa não passará. Aqueles que pregam não passarão. Aqueles que fazem a vontade de Deus, que são peregrinos nessa terra, cuja pátria é o céu, eles não passarão, diz a palavra de Deus. Mas o pecado passará, a concupiscência do homem passará, a soberba da vida passará.
Os céus passarão, a terra passará. Não vai passar o que é que Jesus disse lá em Mateus? A palavra de Deus não vai passar. Veja, a palavra de Deus não vai passar, a pregação não vai passar. Aqueles que pregam a palavra de Deus, filhos de Deus, servos de Deus, eles permanecerão na eternidade, viverão a eternidade. Por que é tão relevante para os dias de hoje pregar essa mensagem? Porque os crentes, não os cristãos, os crentes, de um modo geral, eles têm o hábito de dizer assim: eu vou mudar de igreja, eu não vejo nada acontecer. É crente, não é cristão. Não é uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, quando nos guia, ele nos direciona a nós valorizarmos aquilo que é espiritual, no lugar do material. O Espírito de Deus sabe, ele tem olhos de eternidade, ele enxerga a eternidade. Deus diz na sua palavra: eu sou aquele que conheço o fim desde o começo. Então aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, cumpre essa palavra. Não fica com essa conversa de maluco, dizendo que eu vou sair da igreja que eu não vejo nada. Mas não é para ver nada mesmo. Não é para ver nada. E o ideal é quando não se vê nada. Isso significa que a pessoa está plena na vontade de Deus. Isso significa que a pessoa não está sendo conduzida pelos olhos da carne. Não está vivendo no domínio dos sentidos. Isso significa que a pessoa não é escrava dos sentidos. É o que mais acontece dentro da igreja. São pessoas que, como ping-pong, bate e saem. Saem por quê? Porque estão em busca de ver, são Tomés. Jesus teve que dizer para Tomé: Tomé, mais bem-aventurado é aquele que não vê, do que aquele que vê. Porque Tomé havia dito para os apóstolos: se eu não ver, eu não crerei. Assim, muitos crentes abandonam Deus, abandonam a igreja, abandonam o caminho do evangelho, porque não veem. São crentes, não são cristãos. São crentes a nível dos demônios, a nível do diabo. Eles creem em Deus também, mas não obedecem. Os demônios não são guiados pelo Espírito de Deus. Satanás não é guiado também pelo Espírito de Deus. Eu não posso, como cristão, me assemelhar ao diabo. Querer ver. Mas ver o quê? Você só pode querer ver no tempo de ver. Porque enquanto não tiver o tempo de ver, não vai ver. E dá graças a Deus por isso. Porque Deus chama de, quando você não vê, leve momentânea tribulação. Não vejo Deus na minha vida sentimental. Aguenta. Olha pelos olhos da fé. Exercita-te na perseverança. Exercita-te na paciência. Exercita-te na esperança. Isso é uma leve e momentânea tribulação. Suporta. Se você não é capaz de correr com homens, como tu vai correr com cavalos, diz a Bíblia? Se Deus te chama para uma corrida com outro ser humano, e você não dá conta de competir com outro ser humano, como é que tu vai competir com cavalos? Cavalos ali representam seres sobrenaturais. Como é que tu vai competir com o diabo? Como é que tu vai competir com os demônios? Como é que tu vai guerrear contra eles se você não consegue caminhar como um ser humano natural? Você não consegue caminhar como um cristão verdadeiro? Não consegue ser guiado pelo Espírito? O cristão verdadeiro, criado pelo Espírito, ele não está se preocupando em ver. Ele está se preocupando em agradar a Deus. Haverá um tempo que ele vai ver. Eu não gosto muito de falar das bênçãos de Deus na minha vida, o que Deus fez na minha vida, porque as pessoas têm a mente deturpada. Os crentes têm a mente deturpada, não os cristãos. Mas os crentes têm. Se o pastor começa a falar muito testemunho da vida dele, ele diz: mas quer se exaltar. Está querendo se exaltar.
Se o pastor não fala de si próprio, fala de Abraão, Isaac e Jacó, tá vendo só? Não tem testemunho nenhum. Tu tá pensando que é mole? O problema não é o diabo, é o crente. O problema não são os demônios, é o crente. Nada agrada, nada satisfaz, nada o torna feliz, porque não vê, está dizendo que não vê. Já disse aqui para vocês, olha para o meu testemunho. Eu era um menino condenado a não aprender nada na escola. Professores viraram para o meu pai e aconselharam meu pai e minha mãe a me tirarem da escola. Eu não aprendia nada. Demorei anos para descobrir que o problema eram os professores, não era eu. E passei anos achando que o problema era eu. E não tinha ânimo para estudar, não tinha ânimo para avançar, porque os professores diziam que eu não aprendia nada. Eu estava fazendo 3º ano ginasial na Escola Sobral Pinto, na Praça Seca, aqui no Rio de Janeiro, e fui reprovado em matemática. E eu achava linda a matemática. E eu achava que o problema estava em mim. Os professores diziam que eu era o problema. Depois, mais tarde, quando Deus começa a se manifestar na minha vida, eu descubro que o problema eram eles. Eram suínos, porcos, cumprindo uma atividade para a qual eles não tinham menor talento. E às vezes você pensa que o teu filho tem problema, o problema é a professora dele. O problema é o professor dele. Quando eu comecei a ter professor um pouco mais preparado, a minha vida estudantil mudou completamente. O vestibular SES Gran Rio, na minha época, não era simples você entrar numa universidade federal no Brasil. Como até hoje não é. Não é simples você entrar numa UERJ, numa FRJ, numa USP. Não é simples entrar. É disputa violenta. Há pessoas que fazem 1 ano de preparação de pré-vestibular, fazem 2, fazem 3 e não são aprovadas. E não são burras, não. Entenda. É por causa do confronto. E esse burro aqui, nota 5, condenado pelos professores, passou no primeiro SES Gran Rio. Fui fazer faculdade de Direito na FRJ, me formei, primeiro concurso de promotor que eu fiz, fui aprovado. 10 mil candidatos, 140 vagas. E eu era um burro, condenado. O que você quer ver quando não é tempo de ver? Não é para você ver. No tempo de ver, você vai ver. Aquele menino condenado sabe o que meu pai falou para mim? Vem trabalhar no botequim comigo. O sonho dele era eu trabalhar no botequim com ele. E eu tinha ódio de ficar atrás de um balcão. Ódio daquilo. Eu não aceitava aquilo. É o tempo de não ver. Existe o tempo de não ver. Quando chegou o tempo de ver, eu disparei igual um foguete na minha profissão. Fui fazer mestrado na Gama Filho. Na segunda aula me pediram para fazer uma sustentação oral. Eu fiz a sustentação oral, colocou-se de pé o diretor de uma universidade, que era aluno ali, virou e falou: você tem desejo de lecionar? Eu falei: é meu sonho. Ele falou: você tem disponibilidade? Eu falei: tenho, posso começar hoje. Naquela noite comecei a dar aula. Mas era um aluno nota 5, condenado pelos professores. No tempo de não ver, é para não ver. O atual procurador-geral da Justiça foi meu aluno. O secretário de polícia do garotinho da Rosinha, o Álvaro Lins, foi meu aluno. Eu não me satisfiz só em dar aula na universidade. Fui dar aula na pós-graduação, fui dar aula no mestrado.
Fui preparar jovens para concurso de juiz, promotor, defensor. Preparava para qualquer concurso. O burro, nota 5. Vários desembargadores hoje que comandam o Tribunal de Justiça foram meus alunos. Foram preparados por mim. Veja, você só vai ver as coisas no tempo de ver. O problema do crente sem noção é esse. Ele chega no evangelho, tem um ano de evangelho, já quer começar a ver. Calma lá com o andor que o santo é de barro. Sai desse catolicismo, sai desse santo. Entenda. Bota o Espírito de Deus na tua vida. Começou ontem, já está querendo ver. Ver o quê? Ver o quê? Tempo de aprender. Moisés levou 40 anos sem ver nada. 40. Mas desde o primeiro dia ele se achava capaz. E tudo que ele foi capaz foi praticar um assassinato, mais nada. No entendimento dele, ele estava preparado. No entendimento dele, ele era capaz. Deus falou, tu é capaz para ir para o deserto. Mas 40 anos de deserto. Fazer a obra de Deus não é fácil. Você vai lutar com as trevas. Você vai correr com cavalos. Entenda em nome de Jesus Cristo. As coisas não são assim. Deus está dizendo, suporta a leve e momentânea tribulação. Se prepara, treina, treina. É tempo de treinamento. Tempo de treinamento é um tempo de suor. É tempo de lágrima. Deus é tão carinhoso que Ele diz, suporta. Há uma recompensa eterna. Há um eterno peso de glória para cada lágrima. Há um eterno peso de glória para cada dor. Não abre mão dessa glória que vai te acompanhar por toda a eternidade. As pessoas perdem a glória de Deus, perdem a presença de Deus, pelo simples fato de serem crentes, não são cristãos, porque não são guiados pelo Espírito, não se deixam guiar pelo Espírito. Porque no tempo de preparar, querem ser. Primeiro tem que ser nada. Primeiro tem que ser coisa nenhuma. Entenda em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Coisa mais triste para um pastor ouvir dentro da igreja é, fulano foi embora, fulana foi embora. Foi embora por quê? Foi embora porque diz que entrou aqui, mas não está vendo nada. Só o Ibama para cuidar dessa anta. É terrível. O que é isso? O que é isso? O que as pessoas querem no Evangelho? O que as pessoas querem com Deus? Deus diz, não valoriza as coisas materiais acima das espirituais. Não valoriza. Mas não adianta, o crente valoriza o que é material. É igual a Tomé, eu só valorizo se eu creio. Se eu vejo. Isso é muito sério. As pessoas só pensam no hoje. É a geração do celular, da Apple. É o hoje. A comida tem que ser no micro-ondas. A pessoa não quer entender que o micro-ondas é uma fábrica de câncer. Não quer entender. Quer que comer comida rápida. O crente, ele é dirigido pelo hoje, pelo agora. Tudo para ele tem que ser ontem. As coisas de Deus não são assim. Olha para Davi. Quantos anos Deus já tinha ungido Davi? Desde garoto, Deus já olhava para ele como o rei de Israel. Ele já estava com o Espírito de Deus na vida dele para liderar Israel. Mas não podia liderar Israel, por quê? Porque não é do jeito que ele pensa, não é do modo que ele pensa.
Não é pelo que vê, é pelo que não vê. A maior guerra na tua vida que se levanta contra você, você não vê essa guerra. A pior guerra é a que tu não vê, é a que tu não sabe. É a que Deus vê. Mas você não vê, compreenda. Como é que ficou a situação do jovem rico diante de Deus? Como é que ficou? Graças a Deus que ele se arrependeu. Deu tempo para se arrepender. Mas podia não ter dado tempo para ele se arrepender. O que simbolizava as bênçãos da casa do Pai? As bênçãos espirituais na vida do crente, do cristão. As bênçãos da casa do Pai são bênçãos espirituais. Mas ele queria as bênçãos para hoje, para agora. Pai, vende tudo, me dá a minha parte. O evangelho dele era o evangelho de já, era o evangelho de agora, era o evangelho de hoje. Não quero esperar. Não quero para mais tarde, quero para agora. Isso é uma tragédia dentro da igreja. Isso põe milhões de pessoas fora da presença de Deus. As pessoas acham que são cristãos, não são. São crentes rebeldes. Rebeldes com Deus. Rebeldes com o tempo de Deus. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito de Deus na terra. Há tempo para todo o propósito de Deus na minha vida. Há tempo para todo o propósito de Deus na tua vida. E não só tempo, há modo também específico. Não é do jeito que eu quero nem que você quer. É do jeito que Ele determina. Entenda em nome de Jesus. Graças a Deus que houve tempo para o jovem rico se arrepender. Gastou tudo na prostituição. E quando estava lá no chiqueiro, comendo bolota de porco, lembrou-se da casa do Pai. Assim é a vida daquele que sai da igreja porque não está vendo. Porque quer para agora. Quer para hoje. Primeiro mês lá fora está tudo bem. Segundo mês está tudo ótimo. Daqui a 1 ano vai ver a situação da pessoa. A tragédia que é. Daqui a 2 anos vai ver a situação da pessoa. O que aconteceu na vida dela. Mas na hora, Jonas encontrou um navio preparado para ir para Tarsis. Não é que tinha vaga no navio? Tinha. Tinha passagem? Tinha. Ele tinha dinheiro para comprar? Tinha. Parece que está tudo cooperando para ele ficar longe da vontade de Deus? Está. Está tudo dando certo. O problema é quando chegar em alto mar. Quando chegar em alto mar é que é o problema. É o que acontece na vida desses rebeldes. São pessoas rebeldes. Pau torto, que não endireita, nem Deus consegue endireitar. Pessoas soberbas, orgulhosas. Querem ser no tempo de não ser. Isso é muito sério, irmãos. Não dá lugar a esse espírito. Não seja escravo ou escrava do hoje. Escravo ou escrava do agora. Não se conduza pelas coisas que teus olhos veem. Deus diz para você nessa manhã, o que tu vê não tem a menor importância. Começa a querer ver aquilo que tu não enxerga. Começa a me desafiar. Começa a invocar o meu espírito para você enxergar aquilo que tu não enxerga, aquilo que os teus olhos não veem. Ah, pastor, mas eu estou vendo assim, eu estou vendo assado, mas não é para ver nada, irmã. Não é para ver nada. No tempo de não ver, é para não ver.
Maldito é aquele que só se guia pela luz dos seus sentidos. Ele é amaldiçoado. A pessoa que é limitada dentro dos seus sentidos, ela está amaldiçoada. Ela jamais pode ser guiada pelo Espírito. São pessoas que não valorizam as bênçãos da casa do Pai. São pessoas que enxergam um monte de defeitos da casa do Pai. Para com isso em nome de Jesus. Para antes que isso te destrua. Antes que isso te ponha na rua. Em nome de Jesus Cristo, não dá lugar a esses pensamentos que escravizam a pessoa naquilo que a pessoa quer ver, nos sentidos da pessoa. Deus está dizendo, os céus e a terra passarão. Tudo que está no céu vai passar. Tudo que está na terra vai passar. Tudo que teus olhos veem vai passar. Aleluia. Olha para Esaú e Jacó. Esaú era o filho da promessa. Ele era o primogênito. Ele tinha a bênção da primogenitura. E a bênção da primogenitura era, e ela é até hoje, a bênção mais importante na vida de uma pessoa que é primogênita. Aleluia. As bênçãos da primogenitura são bênçãos de Deus, da casa de Deus, para o Filho de Deus. As bênçãos da primogenitura são bênçãos de valor eterno, de valor espiritual. Mas Esaú, ele equivale ao crente guiado pelos sentidos. Um dia ele sai cansado do campo e ele vê seu irmão com um prato de lentilha, quentinho, gostoso. E ele faz uma proposta para seu irmão. Eu estou disposto a trocar a bênção da primogenitura por esse prato de lentilha. Ele está vendo com os olhos. Os olhos estão fascinados no prato de lentilha. A fome dele está fascinando a carne dele no prato da lentilha. É o evangelho do agora. É o evangelho do hoje, do já. É o evangelho do material. Onde o reino é o reino dos sentidos. É o reino do corpo do homem. Isso é muito sério. Isso é tão sério que ele caiu de primogênito para um ser que Deus odiou ele. Pastor, nunca li isso na Bíblia, não? Lê o capítulo 1, versículo 1 de Malaquias. Deus diz assim na palavra: amei a Jacó e detestei Esaú. Você está entendendo a gravidade dessa pregação? Esse tipo de crente, que não é cristão para mim, é crente, que é governado pelo hoje, pelo agora, é governado pelo reino dos sentidos, ele é alvo do ódio de Deus, da ira de Deus. Ele é alvo de Deus detestá-lo. Esaú não deu o mínimo valor para a primogenitura. Ou melhor, só deu quando perdeu. Mas não havia mais tempo para resgate. Não havia mais. Deus já tinha detestado ele. O que mais Deus detestou em Esaú? O fato dele não valorizar as bênçãos espirituais.
Esaú é o símbolo do crente que está dentro da igreja dizendo: depois que eu vim para o evangelho, nada aconteceu até hoje. Está tudo igual. O que ele está querendo dizer? Que ele vive dominado pelo reino dos sentidos. Não vive no espírito, vive no corpo. Ele está vivendo como nova criatura, com o nome de crente. Por isso que a Bíblia diz: nem todo aquele que se diz judeu é judeu. Estende isso para os cristãos. Nem todo aquele que se diz cristão é cristão. Nem todo aquele que se diz crente é crente. Temos que ter cuidado conosco. O que governa a nossa vida? É o corpo? É a fome? Estamos com tanta fome e somos dispostos a trocar qualquer bênção espiritual por um prato de comida? Esse é o evangelho de Judas Iscariotes. Trocou Jesus por 30 moedas de prata. Qual é o valor de Jesus para você? Até onde tu está disposto a entregar a tua própria vida por Ele? Até onde você está disposto a derramar o próprio sangue, a perder teu patrimônio por Ele? Ou Ele vale para você um prato de comida? Ou Ele vale 30 moedas de prata? Isso é sério. Isso é muito sério. Não é qualquer igreja que se prega essa palavra. Não é qualquer igreja. Vocês são mais do que bem-aventurados de ouvir uma palavra dessa. Essa é a essência do coração de Deus. Essa é a essência do que Deus espera do nosso coração por Ele. É a essência. É o que há de mais sedimentado em Cristo. É quando você não troca nenhuma bênção espiritual por qualquer bênção material. O dia que o diabo percebe que tu troca, você está perdido. O diabo vai te assediar. Você nunca mais vai ter paz. Bandeja em cima de bandeja. O diabo vai investir pesado nesse teu lado. Ser governado pelos sentidos, ser governado pelos olhos, por aquilo que quer ver. Aleluia. Não o crente, mas o verdadeiro cristão, ele é formado por 3 colunas fundamentais. Primeira coluna, a coluna do crer. Crer em quê? O verdadeiro cristão, ele não crê como o crente crê. O crente quer crer naquilo que os seus olhos veem. O verdadeiro cristão não. Ele quer crer segundo a Bíblia. Ele quer crer aquilo que os seus olhos não veem. Quando a pessoa muda, quando a pessoa sofre esse processo de mudança espiritual dentro dela, quando ela abandona a crença dos olhos, a crença dos sentidos, ela não quer simplesmente crer naquilo que os seus olhos veem, ela tem ansiedade por crer naquilo que os seus olhos não veem. É quando ela começa a valorizar as coisas espirituais. Pula logo de lado. Pula. Se você está na posição errada, muda de posição. Muda de lado. Segunda coluna sobre a qual o cristão vive é a coluna em que ele espera. Ele tem que aprender a esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então eu espero orando. O verdadeiro cristão espera orando. Ele não espera murmurando. Porque quando a pessoa
murmura na espera, ela vai acabar dizendo: eu não estou vendo nada com os meus olhos. É o evangelho de Eva. Eva queria tanto ver com os olhos que a Bíblia diz que ela olhou para o fruto e viu que ele era doce. Ele fazia bem aos olhos. Pula fora desse evangelho. Porque junto dele vem destruição. Tudo pode estar lindo na tua vida e tu não sabe que a destruição está chegando. Tudo pode estar céu de brigadeiro e tu não enxerga a nuvem que está se aproximando. Uma vez estava em Búzios, eu, Moacir, Beth, Vera e meus filhos. Eu estava na Praia da Tartaruga, céu lindo, dia de verão maravilhoso. E nós estávamos sem carro ali, sem automóvel. Mas eu vi uma nuvem. E eu criei que aquela nuvem fosse trazer uma tempestade numa velocidade rápida. Eu falei para eles, lembra disso, você? Eu falei para eles: prepara, vamos embora. Porque tinha uns barquinhos lá de táxi. Falei: vamos pegar esse aí que é o último. Não vai dar tempo. Olharam para mim e me acharam louco. Quando chegou no meio da praia, meus filhos começaram a gritar. O navio que estava ancorado começou a rodopiar. Tal foi a força da tempestade rápida. Assim é na vida do crente que quer ver com os olhos. Ele não vê pelos olhos da fé. Ele não vê pelos olhos do Espírito. Ele quer ver com os olhos físicos. E aí acaba tomando decisões erradas. E acha que está tudo bem na sua vida, quando tem uma nuvem satânica pronta para trazer uma tempestade terrível. Terrível, que talvez ele não aguente. As piores tempestades vêm em dias de céu de brigadeiro, sabia? As piores. As piores tempestades são aquelas que vêm de uma forma súbita. Por que é assim na natureza? Porque as coisas da natureza são anúncios de realidades espirituais. Quando você vê num dia de verão lindo, maravilhoso, o céu enegrecer de tal maneira veloz, trazendo uma tempestade de vento, chuva, raio, trovão, tudo misturado, é Deus te ensinando o evangelho. É Deus querendo dizer para você: aprende a ver pelos olhos da fé. Lembra de Elias no Monte Carmelo? Ele virou para Geazi e falou: Geazi, eu vou orar aqui, vai lá dar uma olhada. 3 anos e meio que não chovia. 3 anos e meio de céu blindado, sem chuva. Deus disse para Elias: está na hora de você orar, senão vai morrer muita gente. Porque Elias havia dito para Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover na terra. E não choveu. Deus cumpriu a palavra do seu profeta. O próprio Deus virou para Elias e falou: Elias, chega, vai orar. Eu preciso mandar chuva, 3 anos e meio. Daqui a pouco está todo mundo se matando aí. Ele foi orar. Depois de algumas orações, Geazi vem para ele e diz: Senhor, tem uma nuvem lá, com formato de mão. De mão. Ele disse assim: corre!
corre, agora, vamos correr. E a Bíblia diz que ele ainda estava correndo quando a tempestade chegou. O crente não enxerga isso, não entende isso. Ele é tão fascinado pelo hoje, ele é tão fascinado em viver o agora. Aprenda a sonhar com o futuro. Aprenda a olhar para o futuro. Uma das razões de eu vencer na minha vida, como eu venci, condenado a estar o resto da vida como primos meus viveram a vida toda atrás de um balcão de botequim, de armazém. Não tenho nada contra empregos humildes, não, mas eu não queria para a minha vida. Eu não queria, odiava aquilo. E eu cria no futuro. Deus quer que você olhe para o futuro, olhe para o amanhã. Hoje queira ver as bênçãos espirituais na tua vida. As materiais vêm no seu próprio tempo. E elas vão vir de acordo com as prioridades de Deus na tua vida. Entenda em nome de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse, foca naquilo que é espiritual, foca naquilo que não é passageiro. O cristão foca, mas o crente não. O crente só foca no temporal, só foca no que é passageiro. Não seja crente, seja cristão, seja guiado pelo Espírito de Deus. Toma uma decisão nessa manhã. Não vou governar a minha vida a partir daquilo que eu vejo. Não vou dirigir minhas decisões a partir daquilo que eu vejo. Não vou escolher caminhos a partir do que eu vejo. Se você tomar essa decisão hoje, Jesus diz que você é mais bem-aventurado. Mais bem-aventurado. Foi o que ele disse para Tomé. Tomé, mais bem-aventurado são os que não viram e creram. Acreditaram. Agiram por fé. A palavra de Deus diz que você tem que ter, além de esperar, com paciência no Senhor, não é pelo Senhor, é no Senhor, orando, vindo à igreja, ser fiel à igreja, ser fiel aos trabalhos da igreja na medida que você puder, seja fiel em tudo na igreja, porque você está sendo fiel à casa de Deus, não é a minha casa, eu não sou dono disso aqui. Eu não sou dono da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Entenda. O dono disso aqui é o Senhor. É necessário olhar pelos olhos da fé. É necessário aprender a esperar. Os crentes não esperam. Cristão espera, crente não espera. Porque ele se conduz pelo olho. Quer ver. No tempo de não ver. O cristão entende isso. E ele passa a esperar. Os que esperam pelo Senhor, diz a palavra de Deus, renovarão as suas forças. Os jovens se fatigarão, se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, porque esperam. Tem que esperar. Tem que esperar. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Não é no meu tempo. Eu já queria ter tomado muitas decisões aqui na igreja. Não tomo porque não é tempo. Sei que se eu tomar vai ser na carne. Sei que se eu tomar vai ser na minha inteligência, na minha capacidade. E não funciona.
Só funciona se for no tempo de Deus, na vontade de Deus. Entenda em nome de Jesus. E tem que ter perseverança. Para encerrar, abre a Bíblia em Hebreus, capítulo 10. E esperar com paciência, não é esperar de qualquer maneira. É com paciência. Encontraram Hebreus aí? Capítulo 10, versículo 36. Diz assim, vamos ler o 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Ou seja, Deus está dizendo que é necessário que cada cristão desenvolva a sua confiança. Confiança em quem? Nele. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não diria e não faria. Ele faz aquilo que ele diz. Ele cumpre com aquilo que ele fala. Entenda em nome de Jesus Cristo. Quando não agimos com confiança, é porque temos desconfiança. Desconfiança de quê? De que ele não honra a palavra dele. Desconfiança de que ele não é fiel. Isso é muito sério. Tem que confiar no Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Deus está dizendo, não rejeita ter confiança. Não luta contra a confiança em mim. Me honra com a tua confiança. Eu sou fiel. 36. Porque necessitais de paciência. A tradução correta, mais correta, é perseverança. Necessitais de perseverança, que é a terceira coluna que sustenta a vida do verdadeiro cristão. É a fé, o esperar e a perseverança. Todo verdadeiro cristão, a vida dele está construída, edificada sobre essas três colunas. Necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então tem o tempo em que a promessa se cumpre. Deus não se deixa pressionar pelo nosso pranto. Deus não se deixa pressionar pelo nosso chororô. Ele se pressiona por causa da nossa dor e sofrimento. Nada disso pressiona Deus. Se Deus estabeleceu o tempo do cumprimento da promessa, espera e persevera em ser fiel ao Senhor, em confiar no Senhor. Porque Deus estabeleceu aqui, primeiro vai ter que se cumprir a perseverança. Depois de haver desfeito a vontade de Deus. Então, primeiro vem a vontade de Deus. Primeiro você vai ter que fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. Quanto mais você resistir à vontade de Deus, pior para você. Mais pressão vai aumentar sobre a tua vida. Porque Deus vela pela palavra dele para cumpri-la. A atitude de inteligência nossa, como cristãos, é nos preocuparmos prioritariamente em fazermos a vontade de Deus, naquilo que Deus quer. Ou seja, cumprir com o nosso chamado. Cumprir com o nosso ministério. Qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? O que é que Deus quer com você? Qual é o negócio que Ele tem com você? Cumpra. Faça. Dá início a isso. Porque Deus está dizendo que a promessa dEle só vai se cumprir na tua vida depois que você fizer a vontade dEle.
Promessa que cumpre antes é promessa que não é de Deus. Por isso que não adianta pressionar Deus. Porque o diabo vai fazer cumprir uma promessa de Deus, mas é o diabo que vai fazer cumprir. Você não vai estar preparado para viver a promessa dele. E aí vai meter os pés pelas mãos, vai ser uma vergonha no evangelho. Vai dar tudo errado. A obra de Deus tem que ser perene. Ela não pode sofrer solavancos. A obra de Deus, a vontade de Deus é perene. É contínua. É plana. Ela vai crescendo. Nós vamos crescendo como a luz da manhã, do sol da manhã, até tornarmos dia perfeito. Você está entendendo? Então Deus vai te testar na perseverança. Ele te testa na fé. Ele te testa na espera. Ele te testa na perseverança. Como é que Deus te testa na perseverança? Exigindo de você que tu cumpra o chamado, cumpra a vontade dele. Põe em prática a vontade dele. Suporta a prática da vontade dele. Negue-se a si mesmo. Anula a tua vontade, põe a dele. Essa é a maneira mais rápida da promessa de Deus se cumprir na tua vida. Essa é a maneira mais rápida do plano de Deus se cumprir na minha vida. Dá para entender? Agora lutas vai ter. E não pode voltar atrás. Aquele que põe a mão no arado não volte atrás. Está pensando que eu não tive lutas no início da minha carreira de pastor? Muita luta. Sofrimento, muito, muito. Tinha que sair do fórum. Dava aula de manhã na universidade, ia para o fórum trabalhar até às 6 da tarde, depois vinha para a igreja, para dirigir a igreja. Tinha que preparar a pregação, emprego de manhã, emprego à tarde e preparar a pregação 2, 3 vezes a semana. Isso é brabo, isso é terrível. Fora gabinete pastoral. Crente vira para você, pastor, preciso fazer um gabinete com o senhor, mas tem que ser no mínimo 3 horas. Falei, caramba, como é que eu vou ter estrutura? Acordei 6 da manhã para ir trabalhar. E Deus está querendo saber como? Tem que fazer o gabinete pastoral. É o teu chamado. Vai para o gabinete. Às vezes sai desse gabinete aqui, e olha que estou quase 70 anos, sai às vezes meia-noite. Meia-noite. Desintegrado. Mas isso é desde sempre, lá atrás. Hoje ainda é raro, né? Tem o Luiz para fazer, tem Marilene, tem Graça, Roselane, tem um monte de missionário, pastor na igreja, que compartilha comigo. Naquela época não tinha. Ninguém. Era tudo comigo. Vera teve problema no casamento comigo, né, por causa disso, lá na igreja, na época. Eu fiquei à beira de entregar a igreja. Ela quase enlouquecida porque o marido ficava na igreja até tarde. Eu falei, bom, ou você fica ou eu entrego a igreja. Não tem opção. Porque eu já trabalhei no fórum, já trabalhei na faculdade, já fiz tudo, eu tenho que resolver esse assunto. São assuntos para eu resolver. Aí, graças a Deus, que o Espírito de Deus convenceu ela para lá pegar as crianças, botar debaixo do braço e enfiar dentro da igreja. Meus filhos foram criados na igreja parecendo barata de igreja. Jogados lá pelo canto. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Hoje eles não vivem sem igreja. Onde quer que eles estejam no mundo, na cabeça deles está a igreja. Graças a Deus. Dia de vigília, colchonete para meus filhos dormirem lá com o filho de fulano, cicrano, beltano, um monte de colchonete lá, a madrugada toda, não dormia em casa não tinha como vir em casa, era na igreja. Então não é simples ser cristão, verdadeiro cristão não é simples, é duro, é difícil, não se guia pelos que os teus olhos veem, isso é básico.
Não deseje as coisas naturais desse mundo só. Não deseje só as coisas materiais. Não viva só esperando de Deus o material. Anseie pelas bênçãos espirituais. Deus se entristece quando Ele vê um filho dele só ansiando por coisas naturais, coisas materiais. Não anseia por um chamado, não anseia por fazer uma obra para Deus, não anseia por bênçãos espirituais, pelo batismo com o Espírito Santo, abandona tudo. Não anseia por ter uma vida construída de oração com Deus, de comunhão com Deus, abandona tudo. Entenda em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tem que voltar do caminho errado que entrou. Enquanto há tempo. Eu já entrei por muitos caminhos errados. Muitos, foram poucos não. E de todos eles eu tive que voltar. De todos. Não há negócio nessa área. Deus não negocia nessa área. Se você está enquadrado em alguma área dessa pregação e entrou por alguma decisão tua num caminho errado, volte dele. Pega o retorno. Volte dele. Deus não negocia nessa área. Isso é sério. Amém? Vamos estar de pé em nome de Jesus. A Deus seja a glória, a honra, o louvor, a majestade para sempre. Pai, toma essa mensagem em tuas mãos, Pai. É a tua palavra, não é a minha, Senhor. Faz com que essa palavra se cumpra não só na minha vida, Pai. Já paguei tanto preço por causa dessa palavra, meu Pai. Mas graças a Deus que paguei, Senhor. Porque senão estaria desviado, Pai. Senão tu nunca me receberias no púlpito da igreja, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, capacita teus filhos, Pai. Capacita teus filhos. Não deixa eles sendo governados pelo reino do corpo, da carne, Pai. Não deixa-os governarem-se, Pai, pelo reino dos sentidos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Essa vida é precária na terra, Pai. Há pouco tempo atrás eu tinha 50 anos, Pai. Já estou indo para 70. Daqui a pouco 80. Oh, meu Pai. É muito rápido, Senhor. A vida anda numa velocidade absurda, Pai. Ainda mais nos dias de hoje, Senhor. Onde todos os pontos da terra se aproximaram no tempo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, capacita teus filhos pelo caminho estreito, pela porta estreita, Pai. Porque largo e espaçoso é o caminho da carne. Largo e espaçoso é o caminho dos sentidos, Pai. Largo e espaçoso, meu Deus, é o caminho que quer fazer com que eles vejam, meu Deus, em nome de Jesus. Eles não têm que buscar ver nada, só no tempo de ver, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Anseia, cria dentro deles o anseio pelas coisas espirituais, pelas bênçãos espirituais, Senhor. Enquanto há tempo, Pai, para arrependimento, enquanto é ano aceitável, Senhor, enquanto é tempo aceitável na vida deles, Pai, em nome de Jesus, fala mais profundamente aos corações de cada um deles, Pai. Estrutura a coluna do crer, da fé neles. Estrutura eles na espera, Senhor. Estrutura eles na perseverança. Que eles têm que entender, Senhor da glória, que a tua vontade para eles precisa ser cumprida primeiro, Senhor. Teu plano, teu chamado tem que ser primeiramente cumprido por eles, Pai. Depois a promessa, Pai. Depois a promessa. Em nome de Jesus, Senhor. Cumpre esta palavra, Senhor, na vida dos teus filhos, porque é a tua palavra. É a tua honra que está em jogo, Pai. Tu és um Deus fiel, Pai. Ainda que nós sejamos infiéis, tu não muda, Pai.
Em ti não há sombra de variação nenhuma, Pai. Ainda que nós sejamos fiéis, tu és fiel, tu permanece fiel. Continua sendo fiel na vida de cada cristão nessa igreja, Pai. Continua sendo fiel na vida de cada jovem, Pai. Oh, Pai, quantos jovens abandonam a tua casa porque eles não veem, Pai. Não esperam, Pai, para fazerem a coisa certa, metem os pés pelas mãos, tomam decisões erradas, escolhem olhar para o hoje, escolhem olhar para o agora, querem ser guiados pelo prazer da carne, querem ser guiados pelo que os olhos veem, Pai, e por isso não conseguem tomar a decisão correta, Pai. Em nome de Jesus, guia os jovens dessa igreja. Guia os jovens, meu Pai, de todas as igrejas da terra, Pai. Pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Guia pelo caminho reto, Pai. Pelo caminho certo. Que eles façam escolhas, meu Pai, de quererem as bênçãos espirituais, de nunca trocarem, meu Pai, uma bênção espiritual por um prato de comida, Pai. Para saciar a carne. Para cumprir o prazer da carne, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Dá o antídoto, Pai, para esse veneno diabólico, Senhor. Coloca o antídoto dentro dos Teus filhos, Pai. Em o nome de Jesus. Pelo poder sobrenatural do Teu Espírito, Senhor. Coloca o antídoto a esse veneno, Pai. No sangue dos Teus filhos. No corpo, na alma, no espírito dos Teus filhos, Pai. Coloca, meu Deus, em o nome de Jesus, Pai. Assim eu os abençoo para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, que todo o povo de Deus diga amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.